chamo Jéssica Vasconcelos, sou professora formadora do Foco da Aprendizagem de Ciências da Natureza da CRED 2, sou licenciada em Química e mestre em Química Aplicada. E hoje eu vou falar com vocês sobre o Enem. Primeiro vamos falar aqui algumas dicas para o estudo de Química para o Enem. Primeiro ponto é a gente ter uma atenção especial para os temas recorrentes, que são temas que têm presença contínua na prova do Enem. Entre eles, química orgânica, funções e reações, estequiometria, pH e fenômenos químicos do cotidiano. São temas que vêm se apresentando ao longo dos anos nas provas do Enem. Também temos a presença de gráficos, tabelas e figuras. Por isso, é importante treinar essa interpretação, porque as questões do Enem são contextualizadas e geralmente inclui gráficos, figuras e tabelas. Para esse treino, você pode treinar resolvendo provas de anos anteriores para identificar os padrões das questões e se familiarizando com o tipo de prova, com o tempo que você vai levar para responder. Além disso, tem que ter cuidado com esses enunciados longos, que com os treinos vocês vão identificar. Leia com calma, destacando as informações importantes e evitar confundir detalhes irrelevantes que podem acabar distraindo. E, por último, conexão com a atualidade. Muitos enunciados abordam sustentabilidades, como processos bioquímicos, reciclagens, fontes de energia. São questões interdisciplinares, então é preciso estar atento também com o que está acontecendo ao nosso redor no mundo. Estratégias para responder à prova. Primeiro ponto, comece pelas questões mais simples. Isso vai lhe ajudar a ganhar confiança e reduzir a ansiedade no início da prova. Em seguida, se você travar em alguma questão, pule essa questão e depois volte. Porque se você se desgastar muito com uma questão, você pode ficar com a mente muito cansada para responder aquele item que você já está com dificuldade maior. Então, tente deixar as questões mais difíceis para o final. Ler primeiro o comando da questão e depois o texto de apoio, prestando atenção em palavras-chave que indicam a ideia central, né? Identificar o conteúdo da questão. Quando você reconhece o conteúdo, sabe se o conceito é certo ou errado. Isso permite eliminar rapidamente as opções incorretas. Em seguida, fique atento às unidades de medida, para não errar questões que trabalham esses itens. Vamos iniciar a resolução de algumas questões. Essa questão de 2024. No senso comum, considera-se ainda hoje que compostos orgânicos são substâncias presentes nos seres vivos. Na química, a expressão compostos orgânicos tem um uso histórico de mais de 200 anos, adquirindo diferentes conotações ao longo do desenvolvimento dessa ciência. Atualmente, atribui-se a essa expressão outro significado. A concepção científica atual define esses compostos como substâncias. Letra A, benéficas à saúde humana. Letra B, capazes de serem biodegradadas. Letra C, formadas a partir de gás carbônico, produzidas sem o uso de agrotóxicos. E letra E, contendo carbono como principal elemento. Bom, os compostos orgânicos estudados pela química orgânica, que é a química que estuda os compostos formados por carbono, que geralmente estão ligados a hidrogênio, né? Conceitua que compostos carbônicos são substâncias químicas que contêm carbono, geralmente ligado a hidrogênio, e também pode incluir outros elementos como oxigênio, nitrogênio e enxofre. Então, a resposta correta é a letra E. Compostos orgânicos são compostos que contêm o carbono como elemento principal, podendo estar ligado a hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, enxofre e alguns outros elementos. Outra questão da prova do Enem de 2024, que o tema é Química Orgânica. Essa é uma questão para identificação de função de grupo funcional, e a questão tem um texto de apoio que informa que os pesticidas naturais vêm sendo utilizados no controle de pragas e doenças agrícolas como substituinte de pesticidas sintéticos tradicionais, por serem menos nocivos ao ambiente, biodegradáveis e minimizarem custos e riscos relativos à lavoura. Por exemplo, os compostos 1 e 2 estão envolvidos nas respostas de defesa das plantas. Os grupos funcionais presentes nesses compostos são importantes para as propriedades no controle de pragas.
A pergunta é: qual é a função orgânica correspondente ao grupo funcional comum presente nos dois compostos? Então, é necessário identificar o grupo que está presente nos dois compostos. No primeiro composto, nós temos aqui a presença do ácido carboxílico, né? A carbonila com a hidroxila, e aqui o grupo fenol. Nesse outro composto, nós temos uma cetona e aqui o grupo também do ácido carboxílico. Então, o grupo funcional que está presente nos dois compostos é o ácido carboxílico. Resposta correta, letra A. Aqui um pequeno resumo das funções orgânicas oxigenadas retiradas de um livro, do livro do Feltri. Vocês devem prestar atenção nas fórmulas gerais, dar uma estudadinha. O R representa os radicais de cadeia carbônica, o AR um radical aromático, né? E aí prestar atenção nas fórmulas gerais, pode estar de forma condensada ou não na prova, estrutura de linha. Então é sempre bom dar uma olhadinha aqui nas fórmulas gerais, vocês podem tirar um print dessa página para estudar a posterior. E não esqueçam de prestar atenção na fórmula geral, porque se você aprender um exemplo de álcool, você pode acabar se confundindo e outros tipos de álcools aparecer e você não identificar, porque você prestou atenção em um exemplo específico, ok? Mais uma questão do Enem, que o tema é Química Orgânica. Essa questão é de 2017. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcools de baixa massa molecular, como metanol ou etanol, na presença de um catalisador de acordo com a reação química, com a equação química. Aqui na questão tem formando, né, a equação química, o triglicerídeo. Questão da prova de 2015. A soda cáustica pode ser utilizada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem, em sua composição, hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por certo período. O fenômeno de derretimento ocorre da letra A, absorção da umidade presente no atmosférico. Letra B, fusão do hidróxido de sódio pela troca de calor com o ambiente. Letra C, reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar. Letra D, absorção de gases atmosféricos na superfície do sólido. Ou letra E, redução do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar. O hidróxido de sódio é uma substância altamente higroscópica, ou seja, ela absorve a água do ambiente no qual está. Por esse fato, embora apresente o aspecto derretido, o que ocorre é a absorção de água e, consequente, uma leve diluição do hidróxido de sódio. A resposta é a letra A. O bisfenol A é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros utilizados em embalagens plásticas de alimentos, em mamadeiras e no revestimento interno de lata. Esse composto está sendo banido em diversos países, incluindo o Brasil, principalmente por ser um mimetizador de estrógenos que, atuando como tal no organismo, pode causar infertilidade na vida adulta. O bisfenol A, com massa molecular igual a 228 gramas por mol, é preparado pela condensação da propanona,
que tem massa molecular igual a 58 gramas por mol, com o fenol, que tem massa molecular igual a 94 gramas por mol, em meio ácido, conforme mostrado na equação. Aqui o fenol reagindo com a propanona, formando bisfenol A e tendo água também como produto. Considerando que, ao reagir 580 gramas de propanona com 3.760 gramas de fenol, obteve-se 1,14 kg de bisfenol A. De acordo com a reação descrita, o rendimento real do processo foi. Aqui tem as porcentagens de rendimento e a gente precisa fazer essa relação estequiométrica para determinar qual foi a porcentagem de rendimento da reação. Nós temos aqui que a estequiometria é 2 fenol para 1 propanona. Então, conforme a reação mostrou na equação química, 2 mols de fenol mais 1 mol de propanona vai gerar 1 mol de bisfenol. A proporção entre os reagentes é de 2 para 1. Com as massas informadas da propanona e do fenol, a gente verifica essa proporcionalidade estequiométrica para determinar qual vai ser o reagente limitante e qual o reagente em excesso. Aqui, para calcular o número de mols de fenol, a gente divide pela massa, e a massa molar informada, 40 mol, e da propanona também da mesma forma, achando a proporção de 10 mols, né, o resultado de 10 mols. A proporção ficou 40 mols de fenol para 10 mols de propanona. Então, podemos observar que ou a gente tem que reduzir a quantidade de fenol ou aumentar a quantidade de propanona. Portanto, a propanona ela vai ser o reagente limitante, porque apenas 580 gramas de propanona vão reagir com a proporção do fenol, que seria aproximadamente 940 gramas de fenol para reagir com a propanona, com essas 580 gramas de propanona. Teve a multiplicação de 10, né? Então, como a propanona é o reagente limitante, nós vamos ver aqui, ó. Para 58 gramas de propanona pela massa molar, a gente obtém 228 gramas de bifenol. Uma regra de 3 aqui. Então, o rendimento seria de 2,28 quilos de propanona, se fosse uma reação 100% de rendimento. Porém, a massa obtida foi apenas de 1,14. Então, a gente vai fazer outra regra de 3 para verificar qual é a porcentagem relacionada a 1,14 no valor total. Então, 2,28 estão para 100%, se a reação fosse com rendimento de 100%, e 1,14 quilos está para X%. Fazendo aqui a regra de 3, né, obtemos o valor de 50%. Então, o rendimento da reação foi de 50%, letra E. Podemos observar aqui que com a regra de 3 a gente consegue resolver. Às vezes tem algumas questões de química que você pode não lembrar a fórmula exatamente, mas dá para responder com regra de 3, como é o caso de algumas concentrações. Por isso que eu dei lá naquela dica no início, observar bem as unidades de medida. O exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitos. Um dos métodos utilizados, denominado de centrifugoflutuação, considera a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade de 1,15 gramas por ml. Assim, ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Os dados dos ovos de alguns parasitas estão apresentados na tabela abaixo. Aqui tem o nome dos parasitas e a densidade dos ovos desses parasitas. A questão pergunta: considerando-se a densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitos podem ser detectados por esse método? Para os ovos serem detectados, eles precisam flutuar na superfície da solução, como foi informado no texto de apoio. Então, apenas ovos que possuem densidade menor que a densidade da solução irão flutuar. Os que possuem densidade maior que 1,15, que é a densidade da solução, irão afundar.
Então, a gente já pode eliminar aqui escotossoma e a taenia, que é 1,30 e 1,18. Então, a gente já elimina a letra A, porque tem aqui, ó, a esquistossoma. Letra B, tá aqui, ó, Taenia saginata, a gente elimina também. Letra D também está eliminada. Letra E também está eliminada porque tem a Taenia saginata. Então, a alternativa correta é a letra C, que tem ancilostoma, densidade 1,6 é menor que a densidade da solução, irá flutuar. Ascaris lumbricoides 1,11, a densidade é menor que a densidade da solução, também flutua. E Ascaris sum 1,13. Letra correta, letra C. Questão de 2022. O consumo excessivo de sal de cozinha é responsável por várias doenças, entre elas a hipertensão arterial. O sal rosa é uma novidade culinária pelo seu baixo teor de sódio, se comparado a outros sais. Cada 1 grama desse sal contém cerca de 230 miligramas de sódio, contra os cerca de 400 miligramas de sódio encontrados na mesma quantidade de um sal de cozinha tradicional. Estima-se que no Brasil a dose diária de consumo seja de 12 gramas e a dose máxima recomendada é de menos de 5 gramas por dia. Considere a massa molar do sódio igual a 23 gramas por mol. E a questão vai e informa que, considerando a dose estimada de consumo de sal de cozinha no Brasil, em 30 dias, um indivíduo que substituiu o sal de cozinha tradicional pelo sal rosa promove uma redução na quantidade de sódio ingerida em mols de aproximadamente, ele quer saber, em número de mol, em mol, qual vai ser a redução da quantidade de sódio que uma pessoa vai consumir se ela trocar o sal rosa pelo o sal tradicional pelo sal rosa. A questão informa que 1 grama de sal comum tem 400 miligramas de sódio e que 1 grama de sal rosa tem 230 miligramas de sódio, né, que equivale a 0,23 gramas. O consumo diário recomendado é de 5 gramas. O consumo diário do brasileiro, 12 gramas de sal. A massa molar de sódio, 23 gramas por mol. Considerando o período de 30 dias que a questão cita, a gente vai calcular o consumo de sal do brasileiro nesse período de 30 dias. 12 gramas do consumo diário, vezes os 30 dias, 360 gramas de sal. Agora, vamos calcular a quantidade de sódio que tem presente no sal comum, se esses 360 gramas for de sal comum e se for de sal rosa. Para o sal comum, nós temos que 1 grama de sal comum tem 0,4 gramas de sódio. Então, 360 gramas de sal terão X gramas de sódio. Fazendo aqui a regra de 3, né, 360 vezes 0,4, nós temos um total de 144 gramas de sódio no período de 30 dias para o sal comum. Para o sal rosa, considerando, né, que 230 miligramas, 0,23 gramas, nós temos que 1 grama de sal rosa, 0,23 gramas de sódio, 360 gramas de sal rosa, X gramas de sódio. Achamos um total de 82,8 gramas de sódio para o sal rosa. A questão quer saber a quantidade reduzida, né? Então, a diferença entre a quantidade do sal comum e do sal rosa vai ser dada pela quantidade do sal comum menos a quantidade do sal rosa. Então, consumindo sal rosa diariamente, um brasileiro conseguiria reduzir 61,2 gramas de sódio no período de 30 dias. Só que a questão, lembram que eu falei lá no início de prestar atenção nas unidades? A questão pede a resposta em número de mol. O número de mol, a fórmula é igual a massa dividido pela massa molar. A gente vai utilizar aqui a massa de sódio encontrada, que foi a massa reduzida, e a massa molar que a questão informou. Resultado, 2,7 mol é o que é reduzido se houver a troca do sal comum pelo sal rosa. Resposta, letra B.
Uma questão aqui que tem a temática, né, socioambiental. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais. Aí tem as alternativas, né? Os polímeros biodegradáveis, eles são aqueles que se degradam pela ação de micro-organismos naturais, como fungos e bactérias. Então, eles são degradados em um tempo bem menor, podendo ser em meses ou até mesmo semanas, em comparação aos polímeros convencionais, que demoram anos, vários anos, para se decompor. Então, a alternativa correta é a letra D, né? Eles são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais. Enem 2021. A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, cuja fermentação produz 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita. Glicose, a fermentação alcoólica, formando etanol e CO2. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol, que, após a sua purificação, apresenta densidade igual a 0,80 gramas por ml. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose. O volume de etanol em litro obtido nesse processo é mais próximo de. Então, a gente tem aqui que com quantidade de monossacarídeos na forma de glicose, 50 quilos, considerando que 100 gramas de glicose, após a fermentação, produz cerca de 50 gramas de etanol e que o rendimento dessa reação foi de 80%. Então, né, para resolver a questão, a gente precisa calcular quanto dos 50 quilos do melaço irão produzir de etanol, sendo que 100 gramas de glicose, aqui armando uma regrinha de 3, né? 100 gramas de glicose geram 50 gramas de etanol. Se a reação fosse de 100% de rendimento, os 50 quilos de melaço vão gerar tanto de etanol. Então, geraria cerca de 25 quilos de etanol, que equivale a 25 mil gramas de etanol. Considerando o rendimento que foi apenas 80%, a quantidade de etanol formada, na verdade, né? 25 mil gramas seriam para 100%, então 80% eu tenho um X gramas de etanol. Fazendo essa conta aqui, X vezes 100, que é igual a 25 vezes 80%, fazendo essa resolução aqui, achamos o valor total de rendimento de etanol para 50 kg de monossacarídeo de glicose, seriam 20 mil gramas. Então, a gente tem a densidade do etanol, que foi dada, a fórmula da densidade é igual a massa sobre o volume. A densidade é de 0,8 gramas por centímetro cúbico, ou ml. As gramas que foram produzidas, né, pelo rendimento da reação, 20 mil gramas. E o volume é o que a gente precisa achar, porque a questão perguntou justamente a quantidade de litros que pode ser produzida de etanol a partir daquela quantidade de melaço. Fazendo aqui o cálculo, né? O volume vem para o outro lado. E aí, tem um 20 mil dividido por 0,8 gramas por centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, 25 mil centímetros cúbicos são iguais a 25 litros. Letra C é a resposta. E é isso, pessoal. Nós finalizamos aqui. Muito obrigada por ficar aqui, até assistir até o final. Tenham uma boa prova, respondam a prova com tranquilidade, com calma. Vocês foram preparados o suficientes, com professores bons, atenciosos. Vocês são inteligentes, vocês são capazes. E é isso. Muito obrigada.
gente! Bom dia, galerinha! Sou a professora Marcélia Adna, professora formadora de Ciências da Natureza da CRED 2. Sou professora aqui do HB, estou em frente à escola, acabei de chegar na escola. E em Itapipoca, né? Hildeberto Barroso, adoro essa escola show de bola. Vamos lá, ao que interessa. Hoje eu vim compartilhar com vocês o material, especificamente da disciplina que eu leciono, né? Que eu trabalho, que eu faço mestrado, disciplina de Física. Gostaria de compartilhar esse material para que vocês pudessem fazer uma revisão, né? Antes do Enem. Pedir, né, para que os professores de vocês façam uma revisão, deem uma olhada no material, expliquem, né, alguns conteúdos para vocês antes da prova. É importante saber e lembrar que a física, ela tem uma linguagem própria, então ela não é uma ciência especificamente só de cálculo, né? Nós temos a matemática como uma ferramenta, porém a física ela tem os seus conceitos, né? Ela tem a sua linguagem própria que precisamos aprender para poder fazer uma boa prova. Então é necessário que as dicas desse material vocês deem uma olhada e aprendam para domingo, né? Pelo menos decore ali alguma coisa para lembrar no domingo. Faça a prova com calma, veja o que a questão realmente pede, tente marcar o item que mais se aproxima do correto ou item correto, claro. Teoria de resposta ao item, não perda tempo com questões que você não sabe como resolver, né? Porque nós temos aí uma nota balanceada. Então, por favor, vamos para essa prova com calma, com paciência e com energias positivas, né? Boa sorte para todos nessa prova de domingo. Tchau e até a próxima! Galerinha, voltando, só para dar mais uma dica importante quando forem revisar o material que eu deixei no link, certo? Se atentem aos conteúdos mais cobrados, né? Segundo o Guia do Estudante, os professores trabalham com vocês os conteúdos mais cobrados de Física no Enem, que são geralmente eletrodinâmica, né? Ondulatória, termologia, conteúdos que sempre estão na prova do Enem de forma recorrente com vários assuntos. Nós temos lá a eletrodinâmica, que cai tantas grandezas de eletrodinâmica, né? Resistência, potência, tensão, associação de resistores, que é um tema comum dentro da eletrodinâmica, leis de Ohm também. Então vamos revisar as relações matemáticas desse conteúdo, né? Vamos calcular, vamos fazer aquelas questões lá da conta de luz, né? É importante verificar também o conteúdo de termologia, suas fórmulas, verificar a ondulatória, né, suas relações, a linguagem da física em relação a esses conteúdos. Então esse material ele vai ajudar um pouco a nortear, né? Vocês podem utilizar ele e revisar questões do Enem, né, com base em cada conteúdo que tiver nesse material. Tá? A minha dica é essa hoje, certo? Vamos arrasar na prova de domingo, vamos com tudo!